Polêmica! Começamos o primeiro Júlio Responde e nós vamos falar hoje sobre o que? Sobre o que? O grande queridinho de todo mundo, que é o jejum intermitente. Então nós vamos falar 5 pontos positivos e negativos sobre o jejum intermitente e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essas informações são informações simples, mas eu vou trazer de uma forma em que vocês vão poder entender que do mesmo lado de uma moeda existe um lado bom e um lado ruim, e nada é tão perfeito. Então vamos lá. Vamos definir o que é o jejum intermitente. O jejum intermitente nada mais é do que um estilo de alimentação em que você intercala um tempo com alimentação e um tempo sem alimentação. Isso é periódico, tá? Nós temos que deixar isso bem claro, porque é periódico. Não é um estilo de vida que você pode seguir pro resto da vida. Então, essa é a definição simples, básica, não tem outra coisa. Não tem mistério, jejum intermitente faz maravilhas, e você fica sem comer, e assim também. Não, a definição é só essa. Bom, acabou. Vamos para os 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos. Tá, mas antes de falarmos sobre isso, o título diz, né, jejum intermitente. É bom ou não é bom? Eu vou responder logo. É bom, sim, é bom, lógico. Só que, a partir do momento que se torna uma coisa exagerada, é muito prejudicial. Então, temos o lado bom e temos o lado ruim do jejum intermitente. E é isso que nós vamos esclarecer aqui, só apenas 5 pontos. Se você tiver mais interesse, nós podemos fazer outros vídeos e discorrer sobre o assunto. Mas vamos lá. Primeiro ponto. O que é benéfico sobre o jejum intermitente? A perda de peso. Júlio, mas é lógico que é benefício do jejum intermitente perder peso, sim. Mas a perda de peso do jejum intermitente vem com a restrição calórica. Agora, eu te pergunto, você sabe o que é restrição calórica? E também vem com o aumento da atividade física. Isso você sabe, né? Que é justamente você que é sedentário, levantar da sua cadeira, da sua cama ou da sua poltrona e fazer uma atividade física, mesmo que seja simples, como uma caminhada ou, sei lá, passear com o seu cachorro. Isso é uma atividade física. Tira você do sedentarismo. Ponto 2. Melhora a sua saúde cardiovascular. O que é saúde cardiovascular? É a sua circulação sanguínea, nada mais do que isso. E ela auxilia nisso porque vai fazer com que o seu sangue circule melhor e todos os nutrientes que estão no seu corpo, ele vai ser direcionado para um lugar. Então não vai ter acúmulo de nutrientes, ou como acontece muitas vezes em pessoas que têm colesterol alto ou hipertensão, o entupimento das veias e das artérias. Então o jejum intermitente auxilia nisso também. Ponto 3. Foco e clareza mental. O que seria isso? Ter um melhor discernimento daquilo que você está fazendo. Ou, vamos dizer assim, no trabalho você tem mais atenção. Isso ajuda, por quê? Porque o seu organismo ele está trabalhando para que você tenha que o seu excesso de energia que está nas suas gordurinhas sejam gastos. Então isso faz com que o seu foco e sua atenção melhore. E também existe uma coisa que se chama efeito parasimpático, né? Que existe o simpático e o parasimpático, que é chamado de luta ou fuga ou repouso. O que acontece? Sabe quando você toma aquele susto? Você tá, sei lá, na rua e de repente chega o seu amiguinho maravilhoso, pá! Aí você toma um susto e seu coração não acelera, você não fica desesperado, ai que susto! E você fica tremendo e nervoso. Então, isso se chama sistema simpático, que é o luta ou fuga, que faz com que todo o seu organismo deixe de usar o sistema digestório, que é o que é usado quando você se alimenta, para poder usar o sistema de reflexo e força muscular. Que quer dizer o quê? Que você vai ter forças para lutar ou para fugir. Então, esse é o sistema. E o sistema parasimpático, que é o quando você come. Sabe aquela feijoada de domingo maravilhosa, né? Que você come, que de repente, meia hora depois, dá aquela baqueada que você só quer mimir? Pois é, esse é o sistema parasimpático agindo, porque você precisa ficar em repouso para que ele possa digerir
tranquilamente. Número 4, simplicidade. Assim, eu meio que discordo, mas ele é simples porque, como você vai fazer um jejum de 12 horas, você vai ter 12 horas para se alimentar. Então você consegue elaborar melhor o seu tempo nessas 12 horas. E também os alimentos ficam bem mais simples de você poder ingerir, né? Você sabendo qual é o seu horário, você não precisa ter aquela briga de eu vou estar em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E fica bem mais simples de ser resolvido. Número 5, melhora na sensibilidade da insulina. O que é isso? É quando você está propenso em ter a diabetes tipo 2. Então isso faz com que o seu organismo ele consiga trabalhar melhor e mandar a insulina quando deve ser mandado, e estocar a energia quando ela deve ser estocada. Eu estou falando simples, prático, sem muitos termos acadêmicos ou estudiosos, né? Eu estou falando para você entender o mais simples possível. Agora vamos para os pontos negativos que quase ninguém fala para você. Então vamos lá, preste bastante atenção. Senta que a viagem vai ser longa. Primeiro ponto negativo, fome e irritabilidade. Lógico, se você vai ficar 12 horas sem comer, quer dizer que você vai sentir muita fome. E consequentemente, quando você sente fome, a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, sentem um sentimento que é muito maravilhoso para o ser humano. Mas, dependendo se ele for incontrolado, é horrível, que é o quê? A raiva. Isso vai gerar problemas e transtornos para você no futuro. Então, toma cuidado. Número 2, para você que é fitness, que é maromba, né, que quer ter uma definição corporal, ele pode atrapalhar o seu ganho de massa muscular. Por quê? Porque quando você está muito tempo sem se alimentar, o seu organismo precisa de energia, independente de onde você vai tirar. E o que ele vai fazer? Ele vai tirar a energia estocada que estão onde? Nos músculos. E isso pode causar a perda de massa magra, que é prejudicial para até mesmo a perda de peso em si, uma perda de peso saudável. Ponto 3. Dificuldade na adaptação. Ah, Júlio, mas você disse que era simples. Sim, simplicidade não quer dizer que ele seja fácil de se adaptar. Porque uma pessoa que já tem o costume de fazer 5, 6 refeições diárias, quando ele começar a diminuir e ter pelo menos 3, 4, ou não sei, dependendo muito do caso, até 2 refeições, é muito difícil de se adaptar. E isso gera frustração, que é um dos pontos muito importantes para que a pessoa consiga ou não conseguir no seu plano alimentar ou em qualquer coisa na sua vida. Você precisa conseguir se manter focado e forte. E quando acontece decepções, ou você não consegue se adaptar a algo, você tende a não querer fazer aquilo mais. Então, tome muito cuidado, que isso pode ser muito prejudicial para você no futuro. 4. Agora, é um problema que é difícil de se falar, mas nós temos que falar, que é a compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? É quando você está tão restrito a um alimento. Quer dizer, quando você está há muito tempo sem consumir aquele alimento. Vamos dizer que você fique um mês sem comer arroz, né, que é o queridinho da maioria das pessoas. Se você ficar um mês sem comer arroz, quando você voltar a comer arroz, você quer descontar um mês inteiro em um prato. E é isso que acontece quando a pessoa está em jejum intermitente. Por quê? Porque quando ela fica às 12 horas sem comer, quando ela vai fazer a primeira refeição, logo após o jejum, ela quer descontar as 12 horas. E isso pode gerar uma compulsão alimentar. E vai prejudicar muito o seu jejum, mas o pior perigo é justamente a compulsão alimentar. Porque existe uma coisa que se chama efeito sanfona, e eu vou explicar mais pra frente. E um dos grandes causadores desse efeito sanfona é a compulsão alimentar. Ponto 5. Ele não é recomendado para todos. Ah não, Júlio. Pensei que você ia falar que todo mundo podia fazer. Não, não pode. Gestantes, lactantes, pessoas que têm compulsão alimentar, que foi o ponto passado também, e pessoas que têm casos clínicos específicos, eles não podem fazer uso de jejum intermitente. O motivo mais simples é que, com a restrição alimentar, principalmente em gestantes e lactantes, em pessoas que estão em quadros clínicos que são em risco, você não pode ficar com déficit
calórica. Por quê? No caso de gestante lactante, o seu organismo ele vai tirar da onde não tem para dar para o seu filho, que é o quê? Dos seus ossos, do seu músculo e de qualquer outro lugar que tenha armazenado energia. E isso é muito prejudicial para a mulher. E no caso de doenças de risco, quer dizer o quê? Se o seu corpo está fraco, o seu corpo não consegue combater as doenças ou até mesmo melhorar aquele quadro. Então isso vai fazer o quê? Com que o seu corpo se debilite. E acontecendo isso, você, em vez de melhorar, você vai piorar e pode chegar até o... Então é isso, pessoal. Espero que, no primeiro vídeo resposta eu tenha conseguido responder bem a pergunta, se jejum intermitente é bom ou não. Eu vou fazer a minha colocação como nutricionista, como profissional da saúde. O jejum intermitente, ele é aconselhado no tempo máximo de uma semana. Uma semana no máximo. Agora, se você passar de uma semana, o seu organismo começa a se estressar muito e gera um estresse metabólico. Que isso é um tema como outro, porque é uma coisa muito complexa e que também pode acarretar em sérios problemas. Mas o que eu quero dizer é, se você fizer um jejum intermitente para que ele seja benéfico, faça no máximo um período de uma semana e depois faça no outro mês. Não tem problema nenhum, mas não prolongue o jejum intermitente por mais do que uma semana, porque isso pode causar grandes complicações para você. E coisas que você não teria, você começa a ter. O que acontece muito, A moda é você estar em jejum intermitente durante um mês, 2 meses, um ano, não sei. Não faça isso, não caia nessas loucuras, por favor. Seja uma pessoa consciente. E se você tiver dúvida de alguma coisa, procure o profissional da saúde. Espero ter respondido a todos vocês. Até a próxima. Valeu!